Olá, alunos do quarto ano C. Aqui é a professora Isilda, de Experiências Matemática. Vou estar explicando para vocês a atividade que foi entregue no dia 13/10, que vocês vão ter que realizá-la até dia 6/11 e devolver na escola no dia 9/11. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar gráfico. Aqui nós estamos vendo um gráfico de disco, que também é conhecido como gráfico de pizza. E do lado nós temos uma tabela. Então, no primeiro exercício nós vamos trabalhar gráfico de disco ou pizza e tabela. E vamos responder as questões referente ao que está pedindo no gráfico, tudo bem? Depois no segundo exercício, nós vamos trabalhar o gráfico de barra, que esse você já conhece e tem bem mais noção. E o último exercício também é um gráfico de disco, tudo bem? Que vocês vão analisar o gráfico para poder responder as perguntas que está do lado. Então, vamos lá. Exercício 1. Vocês vão ler o enunciado atentamente, prestando bastante atenção no que o enunciado está dizendo. Aí, o que vocês têm que fazer? Vocês vão observar o gráfico de disco, como ele está dividido, ou seja, é um círculo. E esse círculo foi dividido em partes. Então, nós temos aqui, ó, o açúcar, o sal, o macarrão, o arroz e feijão. Então, vocês têm que observar quais desses dois aqui, por exemplo, quais desses alimentos foi dividido do mesmo tamanho? Será que é o feijão, o açúcar? Será que é o feijão, o arroz? Então, preste bem atenção no desenho, como ele foi dividido. Aí vocês vão vir aqui do ladinho. Vamos preencher a tabela para depois poder responder as perguntas. Então, primeiro, preencha a tabela. Então, vai lá, o feijão. Aqui na nossa tabela já está dizendo que o feijão, ele teve 700 gramas. Então, vou olhar o feijão. Olha o tamanho que ocupou no gráfico o feijão. Então, esse pedaço do feijão corresponde a 700 gramas. Aí, depois vamos lá. Qual produto alimentício que corresponde a 400? Vamos observar aqui. Será que é o arroz? Preste bem atenção o tamanho que ocupou o arroz. Será que é o macarrão? Será que é o sal? Será que é o açúcar? Aí, professora, é o açúcar. Então, você vai vir e vai escrever açúcar aqui. Depois, você vai para o outro. 100 gramas. Você vai olhar aqui qual que você acha que é 100 gramas. E assim por diante, até terminar de preencher a tabela. Terminou de preencher a tabela, vocês vão vir aqui nas questões e vão responder. Quais alimentos tem mais no estoque? Quais? Olha, presta bem atenção. Então, quer dizer que é mais de um. Então, vocês vão olhar na tabela. Quais que tem mais? Quais que tem mais gramas no estoque? Aí, vocês vão vir e vão responder aqui dentro. Depois, vai para a alternativa B. Vai ver o que está escrito e vai olhar na tabela e responder. Tudo bem? Depois, nós temos o exercício 2. O exercício 2 é um gráfico de barra. O gráfico de barra, vocês estão acostumados. Então, vocês vão vir aqui nas perguntinhas. Quem é o maior? Então, aqui nós temos crianças e as suas respectivas medidas, suas alturas. Então, quem é o maior? Será que é a Beatriz? Será que é o Rafael? Então, vocês vão ver. Quem é o maior? Vai vir escrever o nome da criança aqui dentro. Depois, quem é o menor? Vai vir escrever o nome da criança. Tudo bem? Aqui, ó, na alternativa D, na alternativa C, qual é a diferença da altura de Rafael e de Beatriz? Então, vocês vão ter que pegar as duas alturas e ver qual a diferença e pôr aqui para a professora. Mas pode deixar a continha feita aqui do lado, tá? Deixa a continha montada aqui para a professora, tudo bem? Exercício 3. O exercício 3, vão ler o enunciado, que nem o exercício 1, bem bonitinho. Vão olhar aqui no gráfico de disco ou gráfico de pizza para responder as perguntinhas, tá? Esse gráfico está dizendo sobre sabores de sorvetes. Então, olha o chocolate. O sorvete de chocolate, olha o tanto que ele ocupou no nosso gráfico. Olha o sorvete de abacaxi. O que o sorvete de abacaxi tem em comum com o sorvete de morango? Qual será desses 4 sabores que nós temos aqui entre o morango, o abacaxi, o chocolate e a uva? Qual será que ocupou menos? Qual sorvete que o pessoal gosta menos? Será que é o chocolate? Será que é o abacaxi? O morango ou será que é a uva? Então, preste bem atenção como foi dividido o gráfico para vocês responderem as questões do lado. Tudo bem? Qualquer dúvida, é só você entrar no particular e conversar com a professora Isilda, tá?
Beijão!